pecadores precisam ser confrontados e só tem uma autoridade diante da qual eles serão confrontados, que é a autoridade da palavra de Deus. Se nós não formos claros, diretos, francos, objetivos, se nós não usarmos a palavra de Deus como marreta, como Lutero dizia que era para ser feito, então corações não se quebrarão, consciências não serão mortificadas, não haverá compulsão de corações. E nós teremos pessoas nos nossos púlpitos que são ouvintes profissionais. Entra no ouvido, sai no outro. São ouvintes, mas não são praticantes. Estão acostumados com a palavra de Deus. Boa tarde a todos. Quero cumprimentá-los, saudá-los em nome do Senhor Jesus e agradecer desde já o convite para estar aqui e participar dessa conferência Atos 29. Graças a Deus por isso. O tema que me foi dado, e é o tema com o qual a conferência vai ser encerrada, é Avivamento e Missão. Deixe-me fazer algumas observações a respeito do tema antes de começarmos. Por missão, nós estamos entendendo que nós estamos nos referindo ao trabalho que foi dado à igreja, à missão que foi dada à igreja, de ir por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus havia ensinado. É isso que nós entendemos por missão. Avivamento já é um conceito um pouco mais complicado. O avivamento geralmente é entendido como sendo aqueles movimentos do Espírito Santo de Deus numa determinada área, uma região, um local e às vezes sobre indivíduos, trazendo primeiro quebrantamento, mudança de vida, arrependimento na comunidade ou no indivíduo e em seguida os efeitos externos que alcançam o mundo. Não há muitos exemplos na Bíblia de avivamento. O que nós encontramos no Antigo Testamento são mais reformas que foram feitas pelos reis, juízes e profetas quando a nação de Israel se desviava dos caminhos de Deus, seguia o baalismo, ia para a idolatria. Deus então levantava estes homens que traziam a nação de volta à verdadeira religião que havia sido revelada por Deus no Antigo Testamento. Então não sei se a gente pode com justiça chamá-los de avivamento, embora, por quê? Porque era mais uma restauração, era uma reforma do costume ou dos erros da vida do povo para voltar aos caminhos de Deus. No Novo Testamento, talvez o único exemplo que a gente tem é o que aconteceu no dia de Pentecostes. E às vezes há alguma dificuldade de chamar de avivamento, porque o avivamento pressupõe que houve um declínio espiritual. Tanto é que às vezes, em vez de avivamento, a gente chama de reavivamento. Por que chama de reavivamento? Porque a igreja estava num estado de decadência espiritual e Deus interferiu, trazendo aquela igreja de volta à vida. Não é o caso de Pentecostes, porque não havia igreja cristã até aquele momento. Então ali, o dia de Pentecostes é a descida do Espírito Santo sobre a igreja na sua fase cristã, capacitando-a para cumprir a missão. É o que chega mais perto do conceito de avivamento que nós temos hoje. A gente tem que lembrar que o conceito de avivamento que nós temos hoje, ele é tirado muito mais da história da igreja. Quando nós olhamos para trás e vemos aqueles períodos na história da igreja em que ela entrou em declínio espiritual, ela perdeu o seu vigor, ela perdeu a sua autoridade, o seu testemunho, ela se tornou negligente, ela afrouxou a disciplina, padrão moral caiu, ela deixou de ter influência na sociedade e, de repente, de várias maneiras, usando várias pessoas, o Espírito de Deus começa a agir naquela igreja ou naquelas igrejas de uma determinada região e elas recuperam o vigor anterior e são trazidas a um estado de vivacidade espiritual que as permite, então, ser uma bênção para a sociedade e para o mundo. Há livros e livros contando as histórias dos reavivamentos. Um dos meus prediletos é um escrito por John Gills, History of Revivals, onde ele começa a falar dos avivamentos desde o período patrístico
E como ele é um puritano que viveu até o século XVIII, né, só vai até aquele período. Mas é um livro dessa grossura, coluna dupla, letra fina, contando muitas e muitas histórias das intervenções de Deus em determinados períodos. Depois dele, nós estamos conscientes dos grandes avivamentos nos Estados Unidos, na China, na África do Sul, na Coreia particularmente, enfim. Mas o que eu queria dizer é que o conceito hoje que se tem de avivamento, o conceito que nós temos hoje, ele é muito mais baseado na história da igreja do que propriamente na Escritura, embora nós encontremos nas Escrituras os princípios que regulamentam e que orientam a ação do Espírito Santo na vida de uma comunidade. Eu digo isso porque às vezes a gente lê a história de algum avivamento e a gente lê como se fosse Bíblia. E a gente quer que aquilo aconteça exatamente conosco. O pessoal vai para a Coreia, vê o que aconteceu lá na Coreia e quer trazer o modelo coreano para o Brasil, como se aquele avivamento que aconteceu na Coreia tem que acontecer exatamente da mesma forma como aconteceu no Brasil. E a mesma coisa em outros lugares e assim por diante. Quando a gente vai estudar esse assunto, portanto, avivamento e missão, o nosso material, a nossa fonte tem que ser a Escritura, porque é nela que nós vamos encontrar os princípios transcendentes que extrapolam a cultura e o tempo e que indicam, mostram a ação de Deus em todo lugar, em todas as épocas e de que maneira Ele quer nos abençoar através da ação do Seu Espírito Santo. Então, eu queria convidá-los a abrir a Escritura em Atos capítulo 2, que, como eu disse, é o que chega mais próximo, né, do conceito que nós temos de avivamento, e vamos ver se nós podemos aprender alguma coisa com o livro de Atos a respeito da obra fantástica de Deus, reavivando o seu povo e, com isso, levando o seu tempo levando sua igreja a realizar missões. Eu quero ainda lembrar que missões, elas não estão intrinsecamente ligadas a avivamentos no Novo Testamento. A igreja ela tem que fazer missão independente se ela está experimentando avivamento ou não. Não é do tipo assim, vamos esperar um avivamento para a gente começar a fazer a obra missionária de evangelização e implantação de igrejas. Não. A tarefa de testemunhar Cristo a todas as nações, ela nos é dada e ela tem que ser cumprida a todo momento. A bênção é que quando há um avivamento, quando o Espírito de Deus está agindo, aquilo que levaria 10 anos para ser conseguido, se a gente for pensar nos avivamentos históricos, acontece em bem menos tempo e com muito mais intensidade e alcançando um número bem maior de pessoas. Então, o nosso desejo, a nossa oração é que Deus conceda esses períodos de refrigério à sua igreja para que a obra missionária possa prosseguir de maneira intensa e eficaz e em um espaço muito menor de tempo. Eu vou me concentrar em Atos 2, no relato que Lucas faz da igreja, ou do resultado do derramamento do Espírito Santo, que está aí a partir do verso 37 do capítulo 2 de Atos. Começando então depois do sermão de Pedro. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Aqui apenas fazendo a nota de rodapé, agradecendo ao pastor Jonas a
a mensagem que antecedeu a essa, onde ele cita essa passagem também. Uma mensagem muito abençoada. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Nosso Deus, pedimos que Tu ilumines o nosso entendimento na compreensão da Tua palavra. Permite, Senhor, que nós consigamos compreender aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nesse tema tão importante. E pedimos que o Senhor misericordiosamente derrame Seu Espírito Santo sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos fazer um trabalhinho de contextualização antes de chegar aqui nessa passagem. O capítulo 2 de Atos narra o cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo, que havia sido feita pelos profetas de Israel, ratificada por João Batista e confirmada pelo Senhor Jesus Cristo. Os profetas de Israel falaram dessa era do Espírito Santo, desse grande derramamento do Espírito Santo que marcaria o início do período messiânico. E é exatamente o que João Batista diz. Quando ele chega anunciando a chegada do Messias, ele diz que o Messias vai batizar com o Espírito Santo. Jesus, então, ao se despedir dos seus discípulos depois da ressurreição, lhes dá a grande comissão, ou seja, a missão de pregar o Evangelho a toda criatura. E no início do livro de Atos, capítulo 1, no verso 8, ele diz que haverão de receber poder, descendo sobre eles o Espírito Santo, e seriam então testemunhas dele, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. No final do livro de Lucas, nós lemos que o Senhor Jesus determinou-lhes que não saíssem da cidade até que essa promessa se cumprisse. Ou seja, eles deveriam ir ao mundo nessa sequência, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, depois que o Espírito de Deus viesse sobre eles, capacitando-os para a pregação da palavra, para o cumprimento da missão. É claro que os discípulos já eram crentes, é uma falácia imaginar que a conversão deles foi no dia de Pentecostes, eles já eram crentes, tanto é que o Senhor Jesus, no episódio que inclusive o pastor Jonas mencionou, o Senhor Jesus já disse a Pedro: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ao próprio Pedro, Jesus tinha dito: não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Essa compreensão de que eu sou o Cristo, Filho de Deus. O que aconteceu no dia de Pentecostes é que o Espírito de Deus veio capacitar a igreja a cumprir a missão que lhe fora dada pelo seu Senhor e Mestre. Veio com essa finalidade. E o livro de Atos é o registro de como a igreja, encabeçada pelos apóstolos, cheia do Espírito Santo, levou a cabo esse programa estabelecido por Jesus no capítulo 1, no verso 8. E o relato, então, vai da seguinte maneira. Estavam todos reunidos no dia de Pentecostes, que era uma das festas judaicas, 50 dias depois da Páscoa, aguardando, estavam todos no cenáculo, que era o primeiro andar da casa de João Marcos, onde ele se reunia. Estavam os 12, Matias já tinha substituído Judas, com mais uma comunidade de 120 irmãos. Diz que estavam reunidos lá e, de repente, a ideia é de que era alguma coisa inesperada, né? O de repente aponta para isso, porque eles não sabiam exatamente como a promessa haveria de se cumprir, não sabiam como, nem sabiam quando e nem sabiam onde, né? Em que momento isso aconteceria. Então, de repente, diz até que eles estavam assentados, que é o termo grego que geralmente se usa para a pessoa se reclinar à mesa para comer. Então, no momento, eles não estavam orando, jejuando, clamando, buscando, talvez estavam lá até conversando, à mesa, comendo, e de repente, inesperadamente, para mostrar que avivamento é obra de Deus e não de homem, e que Deus age quando Ele quer e não como a gente quer, o Espírito veio sobre eles, de repente, com alguns sinais que evidenciavam a sua chegada. Primeiro, teve o sinal para o ouvido, né? Ouviu-se o som, não tinha vento nenhum na casa. Se você soltasse uma folha de papel, ela ia fazer isso, né? E cair no chão, né? O pessoal pensa que era um vento que estava soprando. É só ler o texto, é o som de um vento. Ouviu-se o som de uma ventania.
Não é? Por quê? Porque vento em grego, pneuma, que é a mesma palavra para espírito, pneuma. Então, a relação entre o Espírito Santo e vento aqui. O vento, o som encheu toda a casa onde estavam assentados, depois um sinal para os olhos, eles viram línguas como que de fogo, que pousaram sobre cada uma deles. É simbólico isso aí, tanto pode significar o fogo purificador do Espírito Santo, como pode significar também que o Evangelho seria falado a todas as nações, simbolizadas por aquelas línguas. Diz ainda no verso 4 que todos eles foram cheios do Espírito Santo, que é o ponto central aqui, né? O Espírito Santo tomou-os, encheu-os completamente, e eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem, mostrando que também isso estava na soberania do Espírito Santo, não era alguma coisa que eles podiam invocar ou fazer quando quisessem. Depois tem o efeito disso na multidão que se reuniu, do verso 5 até o verso 13, o que levanta até uma questão interessante. Eles estavam no cenáculo, que era o primeiro andar de uma casa, quando isso aconteceu, e no passo seguinte, Lucas fala de uma multidão reunida de pelo menos 3.000 pessoas. Né? Onde é que foi essa reunião, então? Claro que no cenáculo não cabia. Então, as pessoas tentando entender isso aqui, descreve o que teria sido a primeira marcha para Jesus, né? Eles desceram do cenáculo, falando em línguas, e se dirigiram ao templo, que seria a única construção nas proximidades que caberia uma multidão de, no mínimo, 3.000 pessoas, né? Se a gente imaginar que aquilo representou uma parte da multidão, então devia ser uma multidão de 5.000 pessoas. Jerusalém estava cheia de peregrinos que tinham vindo para a Páscoa, né? Naquela época do ano, a população de Jerusalém quadruplicava ou quintuplicava. Então alguns acham que eles foram andando, né, falando em línguas, e foi juntando gente, e eles pararam no átrio do templo, e foi ali que Pedro então responde às indagações da multidão que estava dividida. Uns estavam curiosos e espantados porque estavam ouvindo que os apóstolos estavam falando nos seus idiomas, e é claro que o milagre a essa altura não foi na multidão, o milagre foi nos apóstolos, porque o Espírito Santo tinha descido sobre os apóstolos. Então o milagre foi na boca dos apóstolos e não no ouvido da multidão. A multidão vai receber o Espírito Santo mais tarde. Então o milagre foi que eles falaram nos idiomas que eram conhecidos daquelas pessoas, idiomas que eles não sabiam, idiomas que eles nunca tinham falado antes, e nisso havia um milagre, né? E o pessoal estava sem saber como é que aqueles galileus, alguma coisa os denunciou como galileus, né? A multidão diz: o que é que esses galileus estão falando? Eram os nordestinos da época, né? Como a gente diz, né? Esse pessoal meio... Eu brinco porque eu sou nordestino, né? Então, pessoal, como é que eles estão assim, falam... Viraram poliglota, né, cultos e tal, ninguém estava sabendo direito, e tinha outra turma que dizia: não, eles estão embriagados, né, eles estão embriagados. Tem alguns que acham que esses zombeteiros disseram que o pessoal estava embriagado porque eles estavam lá sob o efeito do Espírito Santo, pulando, dançando, plantando bananeira, dando salto mortal para trás, caindo no espírito, um monte de coisa, né? Então, agindo como bêbado. O texto não está dizendo nada disso. Eles pareciam bêbados, porque bêbado fica dizendo coisa que ninguém entende. Fica falando, balbuciando coisas, dizendo coisas desconexas. Então, para muita gente, aquele pessoal estava embriagado. Depois vem, como vocês sabem, o sermão de Pedro, que é dividido em duas partes. Na primeira parte, ele explica o que é aquilo, à luz das profecias do Antigo Testamento, e aí vai até o verso 21. E depois, do verso 22 até o 36, Pedro explica que aquilo era uma prova de que o Cristo que eles tinham matado havia ressuscitado dos mortos, subido aos céus e derramado o Espírito Santo conforme havia prometido. Esse foi, então, o primeiro sermão evangélico, né, o primeiro sermão cristão, cujo título é Isso é Aquilo. Porque isso que vocês estão vendo é aquilo que foi dito pelo profeta Joel. Então, era um sermão bíblico, era um sermão que expunha a profecia de Joel e que trazia outros textos das Escrituras para provar o ponto de Pedro. Aquilo que estava acontecendo ali era uma prova de que Jesus havia ressuscitado. E ele
coleta várias passagens do Antigo Testamento que falam a respeito disso. E então ele termina com o apelo no verso 36, dizendo, o apelo aqui não é o apelo, quem quiser aceitar Jesus, vir à frente, né? Todos nós sabemos que isso se originou com Finney, que era presbiteriano, há cerca de 150 anos passados, mais ou menos, essa prática evangelical de convidar pecadores a vir à frente. Mas ele termina no verso 36 o sermão dizendo: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa é a conclusão do sermão de Pedro. Ou seja, Pedro, o teor do sermão era exatamente esse, que Cristo, crucificado por eles, na verdade era o Senhor e Cristo. E a prova disso era a descida do Espírito Santo. Então aqui a gente aprende algumas coisas. O dia de Pentecostes, primeiro, ele tem um caráter histórico que não se repete. Ele foi o cumprimento de antigas promessas feitas pela nação de Israel. Segunda coisa, o dia de Pentecostes faz parte daquilo que a gente chama da história da redenção. O que é a história da redenção? São atos salvadores de Deus, são interferências de Deus na história, na preparação ou na consumação do seu grande plano de redenção, que começa desde a chamada de Abraão, passando pela aliança com Israel e a chamada de Israel, a vinda de João Batista, a morte de Jesus Cristo, a sua ressurreição e o derramamento do Espírito Santo. Então, como parte de evento da história da redenção, há um sentido em que Pentecostes não se repete. Não tem como repetir Pentecostes, ele está ligado a um momento histórico, ele é cumprimento de profecias, ele é a prova ele vem depois da exaltação de Cristo e é a comprovação dessa exaltação. Ele inaugura, ele começa a era da igreja. Então, há um sentido em que nós não podemos pedir que Deus repita Pentecostes, porque ele é tão histórico quanto a ressurreição de Cristo e a sua crucificação. É um complexo de eventos que a Bíblia relata e que formam a base da igreja cristã. Mas isso não quer dizer que aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes não possa ser experimentado quanto aos seus efeitos. Porque aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes foi a vinda do Espírito Santo para capacitar a igreja a cumprir a sua missão. Isso nós podemos pedir a Deus que faça. Isso nós podemos pedir a Deus que realize e que opere em nossos dias, porque a igreja, a missão continua. E se a missão continua, não é? Além do livro de Atos, né? Capítulo 29 de Atos, se a missão continua, então o Espírito de Deus naturalmente está aí e é dado por Deus para nos abençoar. O que eu queria então agora em detalhes é ver com vocês o que vem do verso 37 até o verso 47, para de alguma forma fazer essa ligação entre o Espírito Santo e a obra missionária. Bom, a primeira observação que eu quero fazer aqui sobre 37 a 47 é que esse é o primeiro e o mais extenso de uma série de relatos resumidos que Lucas faz aqui sobre o crescimento da igreja no livro. São pelo menos 12 relatos curtinhos que Lucas faz. Atos 4, 32, 5, 12, 6, 7, 9, 31, 19, 20 e por aí vai. São relatos, são pequenas frases onde parece que Lucas está dando um relatório do crescimento da igreja. Aqui mesmo, né, no verso 41, tem o primeiro desses relatórios. O que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O próximo você vai encontrar no capítulo 4, no verso 4, quando Lucas diz: muitos dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No capítulo 5, no verso 14, crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens como de mulheres agregados ao Senhor. Capítulo 6, verso 7, crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Ou seja, relatos desse tipo, em que Lucas fala do crescimento da igreja, aparecem distribuídos na primeira parte do livro
de Atos, que trata da igreja em Jerusalém, e a ocorrência aí é entre 10 a 12 passagens que falam a respeito disso. O que mostra que Lucas está interessado no crescimento da igreja. Às vezes ele dá números, 3.000, às vezes ele diz 5.000, às vezes ele diz a multidão crescia, a multidão se multiplicava. Ele usa diversos termos e um predileto dele é crescia a palavra de Deus. Em vez dele dizer que a igreja crescia, ele diz crescia a palavra de Deus, mostrando a relação íntima que ele percebe entre esse crescimento e a pregação da palavra, como sendo a palavra que traz o crescimento da igreja, não é? Esses resumos, eles nos ensinam, primeiro, que depois de um derramamento do Espírito Santo, como aquele que aconteceu em Atos 2, o normal é que a igreja ela cresça, não é? O poder de Atos 2 se espalha, avança pelo restante do livro, em ondas, não é? E o evento parece que acontece lá entre os samaritanos, lá na casa de Cornélio, mais adiante lá em Éfeso, como ondas, não é? que nascem ali no dia de Pentecostes. Mas, e à medida que avança o efeito de Pentecostes, a igreja vai crescendo. Também esses relatórios mostram que os números não dizem tudo, é verdade, mas que eles dizem alguma coisa, né? Eles não dizem tudo, mas eles dizem alguma coisa. Se os números não dissessem nada em termos de crescimento da igreja, por que a preocupação de Lucas em dizer 3.000, 5.000, uma multidão, um grande número? Então, a gente deve começar a se questionar quando os números parecem indicar uma estagnação. Eu sei que há situações em que as dificuldades de crescimento da igreja são inúmeras e muito grandes, e nem sempre a falta de crescimento denota falta de piedade, de maturidade ou de espiritualidade. Mas, como eu disse, números não dizem tudo, mas eles dizem alguma coisa. Em algumas situações, nós faríamos bem em olhar os nossos números, as nossas estatísticas, fazer comparações e fazer perguntas do porquê daqueles números. Outra coisa que esses relatórios mostram é que Deus está interessado, sim, no crescimento da sua igreja e que o Espírito Santo tem tudo a ver com isso. Bom, feita essa introdução, vamos lá para os efeitos da pregação de Pedro, que estão aí no capítulo 2, verso 37 em diante. Depois que Pedro fez esse sermão, que converteu 3.000 pessoas, hoje em dia é o contrário, a gente pega 3.000 sermões para converter um. Então, naquele dia, quando ele terminou, o efeito do sermão foi o seguinte, verso 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? O resultado da pregação, da exposição que Pedro fez, da profecia de Joel e de outras escrituras, aplicando a vida, a morte e a ressurreição de Cristo e a descida do Espírito Santo, ou seja, era um sermão baseado na Escritura, centralizado na pessoa de Cristo e no poder do Espírito Santo. O efeito desse sermão foi que compungiu o coração da multidão. E eu creio que esse é o primeiro e o principal efeito da ação do Espírito Santo através da pregação em tempos de avivamento. É a compulsão do coração. Significa um coração que se afligiu, um coração que se quebrantou, que sentiu dor. Por quê? Porque Pedro tinha dito a eles, verso 36, vocês mataram, vocês crucificaram o Filho de Deus, o Messias de Israel. Vocês entregaram à morte aquele que era o Salvador. E agora, antes eles tinham feito isso há 50 dias atrás. E agora o coração deles se compungiu. Veio arrependimento, convicção de pecado sobre eles. E sem isso, queridos irmãos, não pode haver conversão, crescimento de igreja e muito menos avivamento. Quando o Espírito Santo começa a agir, ele começa produzindo convicção de pecado, ele começa produzindo
compulsão nos corações. E a partir daí as coisas mudam. Aí você sabe que o Espírito Santo de fato agiu. Me lembro de uma vez que eu fui pregar numa igreja em Recife, uma igreja grande, uma igreja presbiteriana lá, era aniversário da igreja. Eu tinha que pregar sexta-noite, eu tinha que pregar sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Preguei sábado à noite, preguei domingo de manhã, domingo à tarde fiquei gripado. Quase que eu ligo para o pastor dizendo, pastor, não vou ter condição não, estou rouco, estou mal, estou aqui quase de cama. Não, pastor, venha, o pessoal está na expectativa aí, veja, tá bom, eu vou. E eu, né, geralmente, eu ia preparar meu sermão durante a tarde, né? Então não tinha a menor condição, né? E eu disse, e pensei comigo, eu vou apenas compartilhar devocional, o que é que eu li na minha Bíblia hoje, na minha hora devocional, né? Que foi aquela passagem de Mateus 5, quando Jesus diz, Mateus 6, né? Quando Jesus diz que seu irmão, se você trouxer a oferta ao altar, lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta diante do altar, reconcilia-te com o teu irmão e depois vem fazer a oferta. Eu vou só compartilhar isso com a igreja. Aí o culto começou, a igreja estava lotada, me deram a palavra, eu falei 15 minutos. Compartilhei esse texto devocionalmente. E sentei procurando um buraco para me esconder. Foi o pior sermão da minha vida. Pior sermão da minha vida. Aí o pastor, né, estranhou, terminei mais cedo, tudo bem. Ele sabia que eu estava doente. E quando ia, fez os agradecimentos, ia encerrar o culto e dar a bênção, levantou o cidadão no meio do... Eu conhecia, era um diácono da igreja, levantou a mão, disse, eu quero falar. Gente, isso numa igreja presbiteriana é impensável, né? Impensável. Eu quero falar. O pastor olhou assim, pois não. Aí o diácono veio, se levantou, eu conhecia o diácono, ele veio, chegou, pegou o microfone, virou para o pastor e disse, pastor, eu quero pedir perdão ao senhor, na frente da igreja todinha, porque eu tenho falado mal do senhor. Tenho falado mal do senhor pelas costas. Eu nunca procurei o senhor para dizer o que é que eu penso do senhor. Queria pedir agora perdão ao Senhor e perdão à igreja pela minha maledicência. Eu tenho falado mal do Senhor. O pastor ficou meio assim, né? Apanhado de surpresa, outra mão levantou. Me lembro, era uma moça, naquele lado de lá. A moça se levantou e virou para outra que estava sentada do lado de cá e disse, fulana, eu também quero te pedir perdão. E abriu o coração. Aí fez fila. O culto foi até meia-noite. O que a gente ouviu naquela noite de confissão, de gente quebrantada, de gente pedindo perdão, gente se reconciliando. A igreja começou um movimento, começou um culto de oração de madrugada, toda segunda-feira, lotado, que durou perto de um ano mais ou menos. E naquele ano a igreja cresceu e cresceu e cresceu. No domingo seguinte, eu fui pregar na minha própria igreja, né, naturalmente, todo mundo já sabe qual é o sermão que eu vou pregar, né? Todo mundo já sabe qual é o sermão que eu vou pregar. Preguei o mesmo sermão, resultado zero. Nada, não aconteceu nada. O pessoal estava ouvindo a pregação e olhando para o relógio, né? Porque é a soberania do Espírito de Deus mesmo. Eu não me lembro de ter visto algo parecido no meu ministério em outras ocasiões, mas aquela noite foi uma noite especial. E agora eu sei porque é que eu estava doente, para que Deus deixasse muito claro que a glória era dele. Não era o meu sermão, absolutamente. Não é, a glória era dele mesmo. Então, a compulsão do coração, o quebrantamento, disposição de colocar a vida em ordem, de consertar as coisas com Deus. Se você olhar na história das reformas do Antigo Testamento, e os avivamentos na história da igreja, você vai ver que isso é o que acontece quando o Espírito de Deus começa a agir. Ele quebra as fontes do pecado. Ele vai na causa do problema, que é exatamente o coração quebrantado e compungido. Avivamento é uma obra de Deus, primeiro no povo de Deus, não é no mundo. Mas o avivamento, ele começa na igreja, no meio do povo de Deus. É ali que ele tem que começar. Como resultado da pregação de Pedro, eles se compungiram e perguntaram a Pedro, o que faremos? Em vez de Pedro fazer o apelo, quem é que quer aceitar Jesus? A multidão é que fez o apelo. O que é que a gente faz?
Porque quando o Espírito de Deus está agindo, você não precisa fazer apelo. Se a pessoa está compungida, se o Espírito de Deus está agindo, então elas vêm. Conta-se que Spurgeon não fazia apelo, e todo ano ele batizava dos 150, 200 pessoas no tabernáculo metropolitano. A prática de Spurgeon era, ele pregava no domingo e depois ele anunciava que na segunda-feira estaria à disposição para quem quisesse conversar com ele, e segunda-feira o escritório dele era lotado de pecadores convictos, né, querendo o caminho da salvação. Depois que ele morreu, os diáconos lá do tabernáculo metropolitano convidaram um outro pastor que tinha uma prática diferente. Quando começou a pregar, começou a fazer apelo, não é, para o pessoal se converter e vir à frente e tudo mais. E aí os diáconos se reuniram e chamaram o pastor e disseram: pastor, a gente não faz isso aqui, não é nossa prática, não é? Aí o pastor disse: meus irmãos, eu acredito que a gente tem que bater no ferro quando o ferro está quente. E um velho diácono disse: se Mr. Spurgeon tivesse aqui, ele diria que se o ferro foi aquecido pelo Espírito Santo, estaria quente até segunda-feira de manhã. Estaria quente até segunda-feira de manhã. Né? Bom, pois é. Eu não sou contra apelo, estou apenas dizendo que quando o Espírito de Deus age, né, eles é que vêm, né? Eles é que vêm e querem fazer isso aqui. O que faremos? A resposta de Pedro, e aqui eu creio que, antes de entrar na resposta de Pedro, eu creio que aqui nós temos o paradigma da ação do Espírito Santo a partir de Pentecostes. Conversão, iluminação, convicção de pecado, é assim que ele atua a partir do dia de Pentecostes entre nós. A orientação de Pedro, então, foi, primeiro, verso 38, arrependei-vos. Vocês têm que se arrepender. É verdade que a morte de Cristo havia sido determinada e decretada por Deus antes da fundação do mundo. Ninguém em sua sã consciência vai dizer que a morte de Jesus na cruz pelos romanos, entregue pelos judeus, era alguma coisa que apareceu de repente, que Deus não havia planejado e nem havia determinado. É claro, a Bíblia é muito clara quando fala do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então é claro que Deus tinha feito isso, mas isso não elimina a responsabilidade dos judeus de terem crucificado Jesus, porque a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Por isso que aqui a responsabilidade é colocada em cima dos judeus por haverem crucificado Jesus, embora esse tenha sido o plano de Deus desde a eternidade. Arrependei-vos, se arrependam do que vocês fizeram, de terem rejeitado o Messias, terem sido incrédulos, rejeitado a palavra de Deus. Se arrependam. Não há avivamento que produza missões onde arrependimento não seja a palavra central. Tem que haver arrependimento. Arrependimento significa reconhecimento do pecado, do erro e uma mudança de atitude. E onde possível, fazer a restauração, a restituição e a reconciliação. Sem isso, não há verdadeiro avivamento. Pode haver um movimento, pode haver uma reunião, pode haver uma movimentação de pessoas em torno de um ideal religioso. Mas avivamento mesmo começa com a compulsão do coração, quebrantamento e arrependimento. Foi a primeira coisa que Pedro disse para aqueles convertidos, para aquelas pessoas que mostravam interesse. Arrependei-vos. E o arrependimento tinha a ver com o que eles tinham feito com a pessoa de Jesus Cristo. O crer está implícito, porque logo adiante Lucas diz no verso 21, os que lhe aceitaram a palavra. Então, aceitaram porque creram, não é? Então, o crer está embutido aqui no arrependimento. Pedro está dizendo, se arrependam de ter rejeitado o Messias. Qual seria a prova de que eles estavam arrependidos de ter rejeitado o Messias? É que agora eles iriam crer no Messias. Iriam crer nele, recebê-lo, como de fato ele era o Filho de Deus. Em seguida, Pedro diz, ainda no verso 38, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados.
Para o judeu era muito estranho o batismo. O batismo não foi inventado por João Batista. Entre os judeus já havia a prática do batismo, mas só que era apenas para prosélito. O judeu mesmo, ele era circuncidado. Se alguém queria se tornar judeu e era pagão grego, então ele tinha que ser batizado, circuncidado e se tornava membro da comunidade de Israel. Por isso que a pregação de João Batista soou tão estranha, para os judeus, especialmente para os fariseus, porque ele estava pregando a necessidade de batismo para judeus como sinal de arrependimento. E é exatamente o que Pedro está fazendo aqui. Ele está dizendo para aqueles judeus, vocês têm que se batizar em nome de Jesus Cristo. Para aquela multidão era uma coisa estranha, porque batismo era para prosélito, para pagão, para gentil. Mas agora é dito para eles que eles são tratados no mesmo nível dos gentios, eles têm que se arrepender, e a expressão externa do arrependimento seria o batismo. Muitas pessoas perguntam, por que Pedro não disse, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque Jesus mandou assim. A resposta é que aqui, nesse caso específico, a questão era exatamente quem era Jesus Cristo. Por isso que o batismo, sim, ele tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas especificamente, especialmente, em nome de Jesus Cristo, porque para o judeu, ele não teria problema em se batizar em nome de Deus, mas agora o problema é batizar-se em nome de Jesus. Porque ao dizer batize-se em nome de Jesus, Pedro está igualando Jesus com Deus. Com Deus. Batizar-se em nome de Jesus. E façam isso, ele diz, para a remissão dos vossos pecados. Os judeus entendiam que os pecados eram concedidos, eram remitidos através dos sacrifícios feitos no templo e pela prática das obras da lei e a guarda dos sinais externos, circuncisão, calendário e dieta. Mas agora Pedro lhes prega uma nova mensagem. Se Jesus é o Filho de Deus, o arrependimento de vocês significa reconhecê-lo e batizar-se em nome dele, confessando que é através da fé em Jesus que vocês recebem remissão de pecados e não pelas obras da lei e não pela lei de Moisés. Ou seja, nessas poucas palavras você tem o evangelho completo pregado e uma demanda tremenda colocada para o judeu. Imagina um judeu ouvir isso. Imagina um judeu ouvir isso. Que Jesus é Deus, o judeu era monoteísta. Ele tinha que ser batizado, batismo era para prosélitos e para gentios. E ele receberia remissão de pecados, sendo ele descendente de Abraão e herdeiro do reino que Deus prometeu a Abraão. Então, as condições eram contrárias, ou seja, tinha tudo para essa mensagem ser rejeitada. E Pedro continua. Ele diz no final do verso 38, são 4 coisas que ele diz aqui que eles têm que fazer. A quarta é essa: vocês receberão o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo não é o dom de línguas, mas é o Espírito Santo como dom, como dádiva. E aqui Pedro associa a recepção do Espírito Santo como um dom de Deus ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus. As duas coisas estão ligadas. Ou seja, quando a pessoa se arrepende e crê no Senhor Jesus, ela recebe gratuitamente o Espírito Santo. O Espírito é concedido na conversão mediante o arrependimento e a fé. Pois para vós outros, não é só para vocês não, diz Pedro, no verso 39. Para vós outros é a promessa qual? Aquela promessa do Espírito, que foi dada pelos profetas, particularmente Joel, ratificada por João Batista e ensinada por Jesus. Para vós outros é essa promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar, naturalmente se referindo aos gentios, não é? Aos povos que estavam longe, que seriam chamados através da missão, através da pregação do Evangelho. A última coisa que Pedro diz a eles está no verso 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Com muitas outras palavras. Isso quer dizer que esse sermão aqui, do capítulo 2, ele é um resumo. É um resumo apenas. Pedro deve ter falado bem... Se você ler o sermão, você lê em menos de 5 minutos. Você lê o sermão de Pedro, né? Ele deve ter pregado aí, né, 1 hora, 2, a gente não sabe quanto tempo Pedro pregou. Muitas outras palavras, Pedro dizia para ele, salvai-vos dessa geração perversa. O que é que Pedro quer dizer com isso? Não continuem na incredulidade do restante da nação de Israel,
porque Deus haverá de julgar a nação de Israel pela sua incredulidade, e não deu outra. 35 anos depois, 36 anos depois, o general Tito, a mando de Vespasiano, seu pai, ele cercou Jerusalém por conta da rebelião dos judeus, e no ano 70, Israel recebeu o julgamento de Deus, que foi a destruição da cidade e a dispersão dos judeus pelo mundo. Então, Pedro está dizendo para eles: o juízo de Deus virá sobre esta geração, salvai-vos dessa geração perversa, do juízo que se aproxima. E olha o resultado no verso 41. Os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 3.000 pessoas creram, quando as condições eram absolutamente contrárias. A mensagem de Pedro era incrível. Aquela multidão havia acabado de crucificar Jesus, fazia 50 dias. Jerusalém era o lugar mais duro da terra para se pregar o evangelho naquela situação. Entretanto, porque o Espírito Santo havia sido derramado, 3.000 pessoas se converteram, ouviram, aceitaram a palavra e foram batizadas em nome de Jesus, formando a primeira igreja cristã em Jerusalém. Queridos, eu creio que é muito claro que o efeito do sermão de Pedro é decorrente do derramamento do Espírito que precede o sermão. E que usou a exposição de Pedro, a pregação de Pedro, bíblica, centrada nas Escrituras, cristocêntrica, uma mensagem direta de confrontação. Esse é o tipo de mensagem que vai produzir, que Deus usa para derramar o Espírito Santo e para agir através do Espírito Santo. Não vai ser através de entretenimento, como nós já ouvimos aqui, ou de qualquer outro método ou de recurso, que os corações serão compungidos e haverá arrependimento. Pecadores precisam ser confrontados, e só tem uma autoridade diante da qual eles serão confrontados, que é a autoridade da palavra de Deus. Se nós não formos claros, diretos, francos, objetivos, se nós não usarmos a palavra de Deus como marreta, como Lutero dizia que era para ser feito, então corações não se quebrarão, consciências não serão mortificadas, não haverá compulsão de corações. E nós teremos pessoas nos nossos púlpitos que são ouvintes profissionais. Entra no ouvido, sai no outro. São ouvintes, mas não são praticantes. Estão acostumados com a palavra de Deus. Nossa tarefa não é entretê-los. Nossa tarefa é convertê-los pela ação de Deus. Fazê-los mudar pela ação do Espírito Santo de Deus. E aqui nós temos um modelo de como isso funciona. De como isso acontece. No poder do Espírito Santo, pregação bíblica que confronta, que chama, que apela para que as pessoas se arrependam e mudem. E creiam no Senhor Jesus e faz as promessas bíblicas. Vocês haverão de receber aquilo que Deus prometeu, transmitindo assim segurança nessas promessas. Eu creio que eu tenho certeza de que a raiz dos problemas que nós encontramos hoje na igreja evangélica é a falta de pregação bíblica, pregação expositiva. Nosso povo não tem discernimento, gente. Um dia desses, alguns anos, eu recebi um Twitter de uma mulher dizendo assim: meus pregadores prediletos, Edir Macedo e Augusto Nicodemos. Né? Fala por si. O discernimento, né, que essa irmã, né, tem. Eu creio que ela representa a boa fatia do povo evangélico, que não tem discernimento, não consegue entender qual é a diferença da pregação de Jonas Madureira e de Valdomiro Santiago. Gosta dos dois. Por quê? Falta Bíblia.
Falta pregação da Escritura, que confronta, que convence, que muda. Bom, a última parte aqui, eu vou partir para a conclusão aqui, nós temos a descrição da vida de uma igreja que nasce com um avivamento, né, e já nasce como resultado da missão, avivamento e missão. Você tem a descrição aí de 42 a 47 que nós já lemos. Deixe-me dizer alguma coisa aqui que eu creio que é importante. Nós temos há uma tendência das pessoas lerem 42 a 47, que é a descrição de como viviam os primeiros convertidos, e idealizar a igreja e colocar a igreja primitiva em Jerusalém como sendo o modelo e o padrão para todas as igrejas. E eu queria dizer, eu sem negar essa comunidade extraordinária, mas eu queria dizer algumas coisas. Primeiro, nós temos que lembrar o caráter histórico e peculiar daquela igreja. Por vários motivos. Primeiro, eles eram judeus cristãos. Havia centenas de peregrinos que ficaram lá em Jerusalém. Depois, entre esses 3.000, havia muitos deles eram peregrinos que tinham vindo a Jerusalém somente para a festa. E encontraram o Messias e resolveram ficar ali. E criou um problema social para a igreja. É isso que vai justificar porque é que eles vendiam suas posses, entregavam suas propriedades, abriam mão do que tinham, que era para poder sustentar, que era o problema da bênção. A igreja num dia passou de 120 para 3.000 membros. E a maioria era de gente que não tinha onde morar, não tinha o que comer, não tinha emprego, não tinha nada. Eram peregrinos que estavam em Jerusalém e que não queriam voltar para suas casas, ficaram em Jerusalém mesmo. Era um baita problema. Como é que a igreja ia resolver isso? Então, se você pegar essa passagem aqui para dizer que em toda igreja, todo crente rico tem que vender a propriedade para dar para os irmãos pobres, você está fazendo uma violação hermenêutica. Você está fazendo um erro que é você deixar de ler o texto no seu contexto. Se for acontecer uma situação como essa daqui, sim. Mas pegar o modelo dessa igreja e dizer que ela significa que na igreja nós todos temos que abrir mão das nossas propriedades, vendê-la e dar para os irmãos mais pobres, você não vai encontrar. A prova é que daqui para... O que é que aconteceu com esse modelo aqui? Não demorou muito e a igreja de Jerusalém, o que é que Paulo tem que fazer? Paulo tem que levantar uma oferta nas igrejas dele para trazer para a igreja de Jerusalém, porque a igreja de Jerusalém está quebrada. Está quebrada. Então, não é modelo, não é paradigma. O que mostra é que nós temos aqui que quando há situações como essa, então o amor e a generosidade têm de prevalecer como nós ouvimos, como expressão da ação do Espírito Santo no nosso coração, mas não é prática normal, como não é, da mesma forma como a gente também interpreta as palavras de Jesus ao moço rico, que disse para ele: venda tudo que você tem, dê aos pobres, siga-me e você terá um tesouro no céu. Por que que isso não é uma coisa que é para todo cristão? Deve ser, eu só diria isso para um rico na minha igreja, se eu visse claramente que ele é um idólatra, que o Deus dele é o dinheiro, é a fortuna dele, a propriedade dele. Aí eu diria isso para ele. Mas não significa que todo rico é idólatra, ou que todo rico é avarento na igreja. Há irmãos como Gaio, na 3ª carta de João, que eram extremamente generosos e abençoadores, e vários outros exemplos aqui que nós encontramos no Novo Testamento e no Antigo, de pessoas tementes a Deus e cujos corações eram abertos para contribuir e abençoar. Segunda coisa, lembremos que nessa igreja havia apóstolos, havia os 12, e eles eram uma categoria especial de pessoas. Eles eram testemunhas da ressurreição de Jesus, foram levantados pelo Senhor Jesus para fazer a transição da antiga aliança para a nova aliança, e receberam capacidades e poderes extraordinários.
Portanto, você não precisa se culpar, né, ou dizer assim, que a sua igreja ela não é espiritual, simplesmente porque lá não acontecem os grandes sinais e prodígios que eram feitos pelos apóstolos. Note que Lucas diz que quem fazia eram os apóstolos. Está aqui no verso 43. Então, há várias coisas aqui que nos levam a olhar para esse relato com cuidado, antes de dizer que ele é o paradigma para toda a igreja. Toda a igreja tem que seguir esse modelo e esse paradigma. Mais uma coisa deveria ser dita também. Às vezes a gente idolatra, faz um caso, idealiza a igreja primitiva e pensa que ela era um paraíso no céu. Não era. Não demorou muito aqui e já vai aparecer a primeira fofoca, as viúvas reclamando de outras. Já começa, né? Então não tem jeito, meu irmão. Fofoca não vai ter. Até na igreja de Jerusalém tinha. Começou. E quando tinha mal acabado, um pouco antes da fofoca das viúvas, quem é que estava lá no meio da igreja? Ananias e Safira. E por aí vai. Era uma igreja perseguida, uma igreja com problemas, não demorou que surgissem problemas doutrinários, tanto é que em Atos 15 essa igreja tem que se reunir e tem um bate-boca e uma grande discussão para saber o que é que vão fazer com os gentios, porque uma parte da igreja queria circuncidar os gentios, outra parte liderada por Paulo não queria, e diz lá que houve um grande debate e discussão. Então, às vezes a gente idealiza a igreja no livro de Atos como se fosse uma igreja assim, céu na terra que não tinha problema. Ao contrário, lê o livro de Atos direitinho. E você vai ver que desde que ela nasceu, ela tinha problemas. Avivamento não significa acabar com os problemas da igreja. Na verdade, eles podem até aumentar. Porque quando o Espírito de Deus começa a agir, coisa que estava escondida começa a aflorar. E você tem que disciplinar o presbítero. Você vai ter que disciplinar o homem mais rico da igreja, que dá o maior dízimo, que compõe o teu salário. Então, avivamento não significa uma igreja sem problema. Céu na terra. Avivamento pode se tornar very messy. Muito complicado, muito sujo. Porque vai trazer divisões. É só ler a história dos avivamentos. Começa como avivamento, continua como movimento e termina como denominação. Não é? Você que conhece a história dos avivamentos sabe que é assim. E no caminho tem divisão, tem racha, tem gente que sai. Lê a história dos grandes avivamentos dos Estados Unidos. E você vai ver isso. País de Gales, então. Então, aqui está a descrição de como uma igreja cheia, como aquela igreja cheia do Espírito Santo funcionava. E ela nos mostra o que é que Deus pode fazer conosco hoje, embora não necessariamente todas estas coisas. Verso 42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, a ênfase na palavra é a primeira da lista, que a palavra é que gera, guia, empodera a igreja, transforma a igreja. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. No verso 42 ainda fala de comunhão, e também no verso 46, a comunhão aqui era sentar juntos, viver a vida comum, é isso que a palavra comunhão significa, fazer refeições juntos também. Participavam do partir do pão, também no verso 42, como Jesus tinha mandado, sentavam-se para celebrar a ceia do Senhor, que geralmente era no meio de uma refeição comunal, que foi uma prática abolida no século II. Orações, verso 42, era uma igreja que orava. Provavelmente eles iam ao templo 3 vezes ao dia para orar, porque essa comunidade ela continuou judaica. Ela não deixou o judaísmo dela. Ela só, na verdade, esse judaísmo ele só deixa a igreja depois da destruição de Jerusalém, quando prevalece o cristianismo paulino, não é o cristianismo gentílico, que deu origem ao que nós somos hoje. Mas essa igreja, a igreja que pelo menos 3 vezes por dia ia ao templo orar, havia temor em todos os corações, verso 43,
Sinais e prodígios grandes feitos pelos apóstolos, também no verso 43, 44 a 45 mostram o amor e o cuidado que havia entre eles, louvor a Deus, verso 47, e o resultado natural, verso 47, é o seguinte: dia a dia acrescentava o Senhor à igreja os que iam sendo salvos. Então está aqui a relação entre avivamento e missão. Espírito de Deus, quando ele vem, quando ele age através da palavra, que compunge, que quebranta, que muda, mesmo em situações difíceis. As pessoas se arrependem, elas se unem, elas formam a igreja, e em amor elas se edificam na palavra, ajudam-se mutuamente, louvam a Deus, e o crescimento é natural. Comunidades desse tipo, elas atraem pecadores, elas resolvem problemas. Em 84, eu estava na África do Sul para o meu mestrado, eu e minha esposa. E nós ouvimos falar de um grande avivamento espiritual que tinha acontecido entre os Zulus, na região de Kwasisa-Bantu, que fica ao norte de Natal, da província de Natal, na África do Sul. Nós fomos lá. Fomos 3 vezes, cada vez ficamos 3 semanas. Na década de 60, 66 para 67, aconteceu um grande derramar do Espírito Santo naquela tribo. E milhares de Zulus se converteram. Durante o tempo que eu estava lá com minha esposa, o apartheid estava em vigor. E nós vimos claramente a distinção entre negros e brancos, entre os afrodescendentes e os descendentes europeus, os afrikaners e os ingleses. E era muito nítido, né, o racismo institucionalizado. Banheiro para branco, banheiro para africano, escola para um, escola para outro. Township, a cidade onde eu estava era uma cidade de brancos, mas ao lado tinha uma cidade onde os negros moravam, e de lá eles vinham para trabalhar na cidade de brancos. Se tinha fila, branco estava na frente, os africanos atrás, era muito claro. Quando nós chegamos em Kwasisa-Bantu, que era um lugar para 10 mil pessoas, o templo era para 10 mil pessoas, e eles abrigavam, recebiam visitantes de todas as partes do mundo, dando 3 refeições gratuitamente para as pessoas ficarem lá o tempo que quisessem. E nós vimos lá uma coisa que nós não tínhamos visto em nenhum outro lugar da África do Sul: completa ausência do racismo. Lá, os africanos e os descendentes de ingleses e afrikaners, que são os descendentes dos alemães, comiam na mesma mesa, sentavam no mesmo banco, se misturavam na fila, conversavam uns com os outros, compartilhavam as suas experiências, às vezes dirigiam louvor, pregavam. A equipe de Kwasisa-Bantu, junto com o pastor Erlo Stegen, que era o missionário alemão que Deus usou para isso, era composta de líderes africanos, de líderes brancos. O que é que mudou? O que é que resolveu aquele grande problema social, moral e espiritual que era o apartheid na África do Sul? Um avivamento. O evangelho. Ele mudou os corações, tirou o racismo do coração daquelas pessoas, e elas estavam juntas ali. São comunidades como essa que vão fazer a diferença. Queridos, nós oramos por um avivamento. Nós estamos vivendo uma época singular na história da igreja. Eu estava lendo agora uma estatística do Ed Stelzer, que está citando Tom Reiner, que é um especialista em crescimento de igreja e tudo mais. É uma pesquisa recente, feita, se não me engano, pelo Pew, que é uma empresa de estatística religiosa no mundo todo, monitora as atividades religiosas no mundo todo. Ele mostra em gráfico como vem caindo a participação das pessoas nas igrejas históricas nos Estados Unidos. Já desde a década de 70. Vem diminuindo o cristianismo nos Estados Unidos. Na Europa nem se fala. Tive um mês atrás para pregar numa Assembleia de Deus lá na Inglaterra. E eu fui assim, né? Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus que eu prego aqui no Brasil, né? 500, 600, 700, 1.000, 2.000 pessoas. Quando eu cheguei lá, a igreja tinha 100 pessoas. Uma Assembleia de Deus. Imagina o tamanho da presbiteriana. 100. Aí eu
Conversando com o pastor disse, nós somos uma das maiores aqui em Oxford. A média das igrejas que ainda restam na Europa, há exceções, mas eu estou falando da média, é nessa faixa de 80 a 100 pessoas. 80 a 100 pessoas, ou seja, né, o declínio da cristandade na Europa é muito óbvio nos Estados Unidos. Mas o que é que aconteceu? Por que é que eu estou dizendo isso? Recentemente, o professor Jenkins, eu não me lembro agora qual universidade que ele é professor de História, mas lançou um livro, e tem um outro livro, A Outra Cristandade. É um livro que fala de estatísticas globais e mundiais e aponta para o fato que nos últimos 50 anos houve um deslocamento do eixo geográfico do cristianismo, que saiu do hemisfério norte, leia-se Estados Unidos e Europa, e desceu para o hemisfério sul, num fenômeno que é chamado de sul global. Ou seja, já existe hoje, abaixo do Equador, o cristianismo hoje abaixo do Equador, se não for igual, já passou o norte em termos de número de igrejas, número de missionários, números de membros e poder financeiro. Enquanto que está minguando no norte, leia-se Estados Unidos e Europa, está florescendo enormemente na África, na China, América Latina, no Brasil, Coreia e em outras partes abaixo do Equador. Pouco tempo encontrei com Miguel Nunes, é um pastor da Porto Rico, República Dominicana, desculpe. Quem já ouviu falar do Miguel Nunes aqui? Miguel Nunes trabalha com o John Piper, na equipe de John Piper, The Gospel Coalition. Sempre é convidado para pregar lá, prega na conferência do Sproul, Ligonier Ministries também. Eu não conhecia Miguel Nunes, conheci aqui no Congresso da Fiel. Aí me interessei por ele, fui conversar com ele. Ele começou a relatar o que está acontecendo na América Latina, aqui no nosso vizinho, que a gente não ouve, né? Que a gente tem muito antenado Estados Unidos e Europa. Aqui na América Latina. Encontros de jovens, milhares e milhares de jovens, onde ele vai, conferências onde ele prega para ele, pessoal. Ele estava, com o lado dele estava um rapaz, né, assim, um argentino. O aspecto dele já não era essa coisa. Depois que eu soube que era argentino, né, assim. Aí ele me apresentou o rapaz argentino. Esse rapaz tem um blog chamado Soldados de Jesus Cristo, que tem quase 2 milhões de seguidores, só de teologia boa teologia, né? E milhares e milhares de seguidores, acontecendo aqui ao nosso lado. Então nós estamos vivendo um momento extraordinário, em que parece que o Espírito de Deus vem despertando o coração da juventude, dos adolescentes, para as grandes doutrinas da graça, para a Bíblia. Eu tenho encontrado, e aqui eu não quero ofender ninguém, mas a gente sempre encontra, onde eu prego pelo Brasil todo, né? Onde eu vou, eu encontro pessoas dizendo, eu sou dessa igreja, eu sou dessa igreja cujo nome assim é impronunciável até, a gente nem sabe, nunca ouviu falar de... Sou dessa igreja, mas eu lhe acompanho na internet, lhe acompanho no YouTube, e acompanho Paul Washer, e acompanho Hernandes Dias Lopes, e acompanho, e tem vários outros grandes pregadores, Paulo Júnior, né, tal. E aí eu fiquei pensando, mas esse pessoal que ele cita, né, quase todo um pessoal, mas por que eles vão atrás? E sabe qual é a resposta? A primeira coisa que me atraiu é a pregação bíblica. Vocês pregam Bíblia. Na minha igreja tem campanha, tem propósito, tem plantar semente, tem determinação, tem contar história, tem um teatro, tem coreografia, mas não tem palavra. Então eu saio procurando na internet pregador que ensine Bíblia. Eu quero escutar Bíblia. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu detecto que no Brasil está havendo um mover de Deus despertando corações para ouvir a palavra de Deus. É isso que as pessoas querem, Elas querem ouvir uma palavra da parte de Deus. E esse é o começo de um avivamento.
Quando as pessoas começam a se interessar pela palavra de Deus, então nós já podemos ver aí a ação do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus conceda-nos, queridos, que nós nos nossos dias possamos ver esse grande avivamento de volta à palavra de Deus. É interessante, não é? Eu me esqueci de dizer uma coisa. Eu perguntei ao Miguel Nunes, o Miguel Nunes fez uma observação interessante. Ele disse: Augustus, você sabe que a reforma protestante, nós estamos celebrando 500 anos da reforma agora, né? Você sabe que a reforma protestante, ela só foi o que foi porque pouco antes de Lutero apareceu a imprensa. A imprensa. Se não tivesse a imprensa, aquelas 95 teses estariam pregadas até o dia de hoje lá, na porta daquele castelo. Mas a imprensa serviu para Lutero imprimir, foi esperto ele, e espalhar pela Europa as suas ideias. E ele disse: o surgimento das mídias sociais, às vésperas dos 500 anos da reforma, para mim é um fenômeno parecido. Ou seja, é um instrumento que pode ser usado, bem usado, e tem sido usado para abençoar muita gente. Dessa forma, nós cremos que Deus está agindo no nosso país e ansiamos por um grande avivamento que produza verdadeira missão. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por Atos 2. Obrigado pelo dia de Pentecoste, que até o dia de hoje nos impacta e nos transforma. Oramos por um grande derramado do Teu Espírito Santo, trazendo fome e sede da Tua palavra. Oramos por aqueles que buscam a verdade na Escritura. Livra-nos, ó Deus, de um evangelho superficial, de entretenimento, voltado para a prosperidade e solução de problemas imediatos. Mas dá-nos um evangelho que fala das grandes questões da vida e dos pontos fundamentais da Tua revelação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.